No dia do casamento do meu irmão, flagrei meu marido e minha futura cunhada compartilhando um momento de paixão secreta num canto escuro. Mas em vez de fazer um escândalo ali mesmo, uni forças com meu irmão para transformar aquele dia de festa em um palco de revelações inesquecíveis, fazendo com que perdessem tudo em questão de horas. Como pôde um noivo, traído pela própria noiva, manter tamanha compostura? Minha história pode parecer inacreditável para muitos, mas é a amarga e cruel verdade que precisei encarar. Era um dia de sol vibrante. O luxuoso hotel 5 estrelas estava adornado com fitas de seda branca e flores frescas. Lustres de cristal deslumbrantes iluminavam tudo, fazendo o salão brilhar como uma cena de conto de fadas. Música suave e palavras de bênção preenchiam o ambiente. Hoje era o grande dia do meu irmão, Rafael, e da minha futura cunhada, Laura. Como irmã do noivo, Isabela, eu não conseguia esconder minha felicidade e orgulho. Parada num canto do salão de festas, sorria ao ver meu irmão em seu impecável smoking. Seu rosto atraente resplandecia de alegria. Rafael é 5 anos mais velho do que eu, e desde pequenos sempre me cuidou e protegeu. Depois que nossos pais faleceram prematuramente, ele foi para mim um pai, um amigo, meu mundo inteiro. Ver que ele havia encontrado um refúgio para a vida toda com uma mulher tão bela e doce como Laura enchia meu coração de um calor infinito. Laura tinha uma aparência frágil e delicada. Falava baixo e sempre olhava para o meu irmão com admiração. Durante o namoro, ela me tratou como uma verdadeira irmã. Pensei que nossa pequena família estava finalmente completa e que eu também havia encontrado minha própria felicidade. Meu marido, Marcelo, estava ao meu lado, envolvendo minha cintura com o braço. Ele era um arquiteto de talento e, aos meus olhos e aos de todos, o homem perfeito. Estávamos casados há 5 anos e tínhamos um relacionamento que era a inveja de todos. Ele sempre foi terno e atencioso, meu pilar de apoio em todas as tempestades. Apertou suavemente minha mão e sussurrou no meu ouvido: "Seu irmão está incrível hoje, e sua cunhada parece um sonho. São um casal feito um para o outro." Sorri, apoiando a cabeça no ombro dele, sentindo aquela calma familiar. Sim, espero que sejam tão felizes quanto nós. Eu acreditava sinceramente que era a mulher mais sortuda do mundo. Tinha um irmão que me adorava, um marido maravilhoso e, em breve, uma cunhada encantadora. Eu vivia nessa bolha cor-de-rosa, até que poucos minutos depois, eu mesma a estourei com minhas próprias mãos. A cerimônia estava prestes a começar. De repente, percebi que meu marido havia sumido havia um tempo. Eu queria tirar uma foto com os noivos antes que subissem ao altar. Olhei em volta, mas não vi sua figura familiar. Pensei que talvez tivesse saído para atender uma ligação. Então caminhei sozinha em direção ao final do corredor, onde havia um pequeno balcão com vista para o jardim do hotel. Era um lugar bastante tranquilo, então presumi que ele poderia estar lá. À medida que me aproximava, ouvi sussurros misturados à risadinha de uma mulher. Essa voz me era muito familiar. Diminuí o passo e meu coração, de repente, começou a bater um pouco mais rápido. Pela fresta da porta de vidro aberta que dava para o balcão, vi uma cena que gelou meu sangue. Meu marido, Marcelo, estava ali, e a mulher que ele segurava nos braços, beijando-a apaixonadamente, era ninguém menos que a noiva do dia, Laura, minha futura cunhada. Ela ainda usava seu imaculado vestido de noiva, mas agora me parecia incrivelmente repugnante e hipócrita. O tempo pareceu parar. Meus ouvidos ensurdeceram. Todos os sons ao redor desapareceram, e só consegui ouvir o som do meu coração se partindo em pedaços. Apoiei-me com força na parede fria para não desabar. Tinha um nó na garganta e uma onda de náusea subiu pelo meu peito. E então a conversa deles chegou aos meus ouvidos. Cada palavra era como uma faca afiada, apunhalando sem piedade o último pedaço de esperança que me restava. "Você é muito ousado, amor, ficar aqui a esta hora", disse Laura com a voz sedutora. Suas mãos ainda envolviam o pescoço de Marcelo. Marcelo riu, um riso que eu nunca tinha visto, cheio de arrogância e desdém. "Do que você tem medo? Ninguém imaginaria. Olhe para a família daquela idiota",
ocupados como bonecos. E o irmão dela, aquele Rafael, não passa de um bobo apaixonado. Está tudo sob controle. Aquela idiota era eu. Um bobo apaixonado era meu irmão. Apertei os punhos com força. Minhas unhas cravaram na minha carne, mas não senti dor. Mesmo assim, estou um pouco nervosa, continuou Laura. E se tudo for descoberto depois? Além disso, não gosto da ideia de ter que morar com você e sua mulher. Marcelo riu novamente, desta vez com desprezo. Você não precisa ter ciúmes daquela garota. Casei com ela apenas pela conveniência de ser filha de uma família respeitável e culta, para enganar o mundo. Ela não passa de uma máquina de fazer bebês, meu escudo. Assim que ela me der um filho, eu darei um jeito de me livrar dela. Logo, toda a fortuna de Rafael será nossa, e então você poderá ter o que quiser. Meu amor, essas duas palavras caíram sobre mim como um raio. Não pude suportar mais. Meu mundo, minhas crenças, 5 anos de amor, tudo tinha sido destruído. Num instante, virei-me e comecei a andar como um autômato. Não sabia para onde estava indo. As lágrimas caíam sem parar. Mas não tive coragem de chorar em voz alta. Só sentia nojo. Um nojo profundo. Caminhando aos tropeços, com a mente em branco, esbarrei em alguém. Ao levantar a cabeça, através da minha visão embaçada pelas lágrimas, vi uma figura. Era meu irmão, o noivo do dia. Rafael, ao ver meu estado lamentável, franziu ligeiramente suas sobrancelhas atraentes. Isabela, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Não consegui me conter mais. Abracei-o e comecei a chorar. Entre soluços engasgados, contei-lhe tudo o que tinha acabado de ver e ouvir. Eu esperava que ele ficasse furioso, que corresse para aquele balcão e destruísse tudo, que cancelasse o casamento imediatamente. Mas ele apenas me escutou em silêncio, dando tapinhas suaves nas minhas costas com sua mão grande. Quando parei de chorar, ele me afastou gentilmente e olhou diretamente nos meus olhos. Em seu rosto não havia nem surpresa nem raiva, apenas uma calma aterrorizante. Ele enxugou minhas lágrimas com delicadeza e depois me deu uma piscadela. Um gesto significativo que só nós, irmãos, entendíamos. Ele sussurrou no meu ouvido uma frase que eu nunca esqueceria na vida. Calma, o evento principal está prestes a começar. O que aconteceria com essa história? Qual era o evento principal de que meu irmão falava? As palavras de meu irmão Rafael caíram como um raio nos meus ouvidos, deixando-me tão atordoada que até esqueci de chorar. O evento principal? Numa situação tão crítica quando meu querido irmão estava sendo traído no dia do próprio casamento pela noiva e meu marido, como podia ele dizer algo assim com tanta calma? Minha mente era um caos. Pensei que talvez o choque tivesse sido tão grande que ele havia enlouquecido. Ao ver que eu continuava parada, atordoada, Rafael não disse mais nada. Simplesmente pegou minha mão com firmeza e me guiou até o final do corredor, onde ficava o camarim do noivo. Olhou em volta com cautela, e só depois de se certificar de que não havia ninguém, me empurrou para dentro e trancou a porta. A sala estava decorada com laços brancos e balões, mas o ar lá dentro era pesado e tenso, quase sufocante. Isabela, escute-me bem. Rafael se virou e olhou diretamente nos meus olhos. Sua expressão não era mais de uma calma aterrorizante. Era a seriedade e a determinação fria que eu só via quando ele tomava decisões importantes nos negócios. Eu já sabia de tudo isso há muito tempo. Eu gelei mais uma vez. Há muito tempo? Como? Como era possível? Rafael suspirou e puxou uma cadeira para que eu me sentasse. Foi há uns 3 meses. Ele começou a relatar. Comecei a notar que algo não estava certo. Aquela mulher, Laura, demonstrava um interesse excessivo na gestão do nosso grupo Azevedo. Perguntava com frequência sobre projetos ou a situação financeira. Detalhes que normalmente uma noiva não se preocuparia em saber com tanto detalhe. E seu marido, Marcelo, agia com uma familiaridade anormal com ela. Trocas de olhares sutis, pequenos gestos, coisas que só os envolvidos notariam. Senti um nó no peito. Enquanto eu estava cega de felicidade, meu irmão havia detectado em silêncio as perigosas correntes subterrâneas.
Tive um mau pressentimento, continuou ele. Então, contratei secretamente um detetive particular, e o que eles descobriram foi muito mais terrível do que eu havia imaginado. Não se tratava simplesmente de uma traição, Isabela. Por trás de tudo, havia uma conspiração meticulosamente calculada. Rafael abriu seu celular e me mostrou várias fotos e documentos. Eram fotos de Marcelo e Laura em encontros secretos em lugares luxuosos. Havia também extratos bancários que mostravam grandes somas de dinheiro transferidas de uma conta não identificada para a de Laura. E o que mais me horrorizou foi um plano detalhado encontrado nos e-mails de Marcelo. O plano estava organizado por fases. Primeiro, Laura seduziria meu irmão com sua beleza e falsa doçura para se casar com ele e se tornar oficialmente parte da nossa família. Ao mesmo tempo, Marcelo, como meu marido, usaria minha confiança para filtrar, pouco a pouco, informações internas da empresa. O objetivo final deles era que, depois do casamento, Laura me convencesse a confiar a Marcelo a gestão de vários projetos importantes. Dessa maneira, poderiam conspirar para desviar fundos da empresa, criar dívidas fantasmas e, finalmente, levar à falência o Grupo Azevedo, a companhia que nossos pais nos deixaram, para ficarem com tudo. Senti o sangue gelar nas veias. Meus 5 anos de casamento, o amor que eu havia cultivado, tudo havia sido simplesmente uma jogada no plano deles. Marcelo não me amava. Apenas me usou como um peão e uma ferramenta para levar a cabo sua conspiração suja. A traição amorosa transformou-se agora em um ódio profundo. Não só tinham pisoteado meus sentimentos, mas também haviam tentado destruir o trabalho de toda a vida dos nossos pais. Então, por quê? Por que você seguiu adiante com este casamento sabendo de tudo? Perguntei, levantando os olhos para meu irmão. Minha voz tremia. Rafael me olhou e um brilho agudo cruzou seus olhos. Se eu tivesse rompido o noivado, teríamos pegado apenas 2 peões, Marcelo e Laura. O mandante que move os fios nas sombras jamais teria se revelado. Além disso, não tínhamos provas suficientes para expor toda a conspiração. Meu irmão decidiu transformar o próprio casamento em uma armadilha, um grande palco onde todos pudessem testemunhar a peça juntos. Rafael apertou minha mão. Tenho tudo preparado, Isabela. Os ativos importantes do Grupo Azevedo foram transferidos para um fundo seguro. Os projetos que interessam a eles são apenas projetos fantasmas sem valor. E instalei gravadores e câmeras por toda parte. Só precisamos esperar que eles mesmos se entreguem. Olhei para meu irmão, sentindo pena e admiração ao mesmo tempo. Ele havia suportado tudo isso sozinho, planejando e contra-atacando, enquanto eu seguia feliz no meu falso mundo cor-de-rosa. Agora eu preciso de você. A voz de Rafael ficou mais séria do que nunca. Sua aparição, o fato de você ter descoberto a verdade neste momento, é uma variável que eles não esperavam, mas isso se tornará nosso trunfo. Marcelo e Laura só verão você como uma pobre esposa arrasada pela traição. Nunca suspeitarão de você. Agora mesmo, continue interpretando esse papel. Continue chorando. Finja estar destruída. Quanto mais miserável você parecer, melhor poderá agir. Sequei as lágrimas rapidamente. A dor ainda ardia no meu peito, mas agora havia se transformado nas chamas do ódio. Meu irmão tinha razão. Não era hora de ser fraca. Eu não chorava apenas pela traição do meu marido, mas devia lutar pela justiça de toda a nossa família. Eu consigo fazer isso. Assenti, minha voz muito mais firme. Neste exato momento, bateram na porta. Senhor Rafael, é hora de a cerimônia começar. Era a voz do organizador do evento. Rafael se levantou e ajustou a gravata borboleta. Olhou para mim e sorriu. Um sorriso cheio de confiança. Bem, maninha, vamos sair. A peça está prestes a começar. Lembre-se, você não está sozinha. Seu irmão está aqui. Meu irmão abriu a porta e saímos juntos. Ao chegarmos ao hall, vimos Marcelo e Laura conversando alegremente com alguns convidados, de braços dados. Ao nos verem, Marcelo se aproximou rapidamente com sua habitual expressão de preocupação. Isabela, onde você estava? Procurei por você em todo lugar. Levantei os olhos e olhei para ele. Meus olhos ainda estavam inchados de chorar.
Não disse nada, apenas balancei a cabeça e me aproximei mais do meu irmão. Marcelo pareceu um pouco desconcertado com minha frieza, mas provavelmente pensou que era por causa do cansaço. A música no salão de casamentos de repente ficou mais solene. O mestre de cerimônias anunciou com voz potente: "E agora, recebamos com calorosos aplausos os protagonistas de hoje. O noivo, Senhor Rafael Azevedo, e a noiva, Senhorita Laura Costa." Todas as luzes se concentraram neles, e todos os olhares se encheram de admiração. E enquanto meu irmão, o noivo, tomava a mão daquela mulher, a mulher que quase se tornou minha cunhada, para entrar no salão, eu sorri. Meu sorriso foi provavelmente a mentira mais perfeita da minha vida, mas também foi o sorriso que prenunciava a tempestade que estava por vir. Sob as luzes deslumbrantes do palco, meu irmão e Laura pareciam um casal perfeito. Rafael ainda exibia um sorriso feliz, mas eu sabia que era apenas parte de uma atuação impecável. Ela fingia ser tímida e doce, lançando-lhe olhares de amor de vez em quando. Era uma atriz excepcional. Caminharam juntos por um corredor coberto de rosas brancas, entre aplausos incessantes de centenas de convidados. Sentei-me na primeira fila da sessão da família, com Marcelo ao meu lado. Ele ainda me rodeava os ombros com o braço, sussurrando-me palavras doces de vez em quando. "Não são lindos? Espero que nós também celebremos um aniversário de casamento tão grandioso." Eu simplesmente me recostei em seu ombro em silêncio, fingindo estar inebriada pela atmosfera romântica da cerimônia. Mas, na verdade, lutava para reprimir as náuseas que subiam pela minha garganta. Cada uma de suas palavras e ações agora me causava repulsa. A mão dele no meu ombro, a mesma mão que uma vez me acariciou com ternura, era a mesma que havia abraçado outra mulher há poucos minutos. A cerimônia transcorreu segundo o protocolo habitual. O mestre de cerimônias, com sua voz melíflua, elogiava a história de amor predestinada e o encontro de duas almas. Ao ouvi-lo, quase caí na gargalhada. Destino. Sim, um destino tecido com conspirações e cálculos. Após os discursos vazios, finalmente chegou o momento da troca de alianças. Uma adorável daminha, vestida de branco imaculado, subiu ao palco com as alianças de casamento numa caixinha de veludo vermelho. Rafael e Laura se entreolharam, prontos para trocar seus símbolos de amor. "Um momento!" De repente, uma voz vinda do público quebrou o momento sagrado. Todo o salão prendeu a respiração, e todos os olhares se voltaram para a pessoa que acabara de falar. Era uma mulher de meia idade. Sua roupa era bastante elegante, mas seu rosto estava cheio de raiva e dor. Ela estava acompanhada por um homem mais velho, provavelmente seu marido. Vi Laura no palco estremecer ligeiramente, e seu rosto empalideceu por um instante. Meu irmão permaneceu tranquilo, como se tivesse antecipado a aparição desta mulher. "Com licença, quem é a senhora? O que está acontecendo?" Tentou o mestre de cerimônias controlar a situação. A mulher não respondeu. Subiu diretamente ao palco e parou em frente a Laura. "Laura, você me reconhece?" disse, sua voz misturada de raiva e decepção. Laura recuou um passo. Seu rosto estava tão pálido que não tinha uma gota de sangue. "Ah, senhora! Como a senhora está aqui? Por que eu não deveria estar aqui?" zombou a mulher com amargura. "Eu vim ver como minha futura nora, a que jurou amor eterno ao meu filho, está prestes a se tornar esposa de outro homem. Eu vim buscar justiça para o meu filho." Um murmúrio começou a se espalhar entre os convidados. "Futura nora, filho." O que estava acontecendo? Marcelo, sentado ao meu lado, também estava surpreso. "O que é isso, Isabela? Quem é essa mulher?" ele me perguntou. Eu apenas balancei a cabeça, fingindo estar igualmente surpresa e confusa. A mulher virou-se para os convidados e levantou a voz. "Minhas senhoras e meus senhores, lamento interromper este dia feliz, mas há algo que preciso dizer. Esta moça no palco, Laura, era a noiva do meu filho. Eles se amaram por 5 anos, celebraram o noivado e esperavam apenas a data do casamento. Mas em apenas alguns meses, ela mudou de ideia e foi embora com um homem mais rico,
deixando meu filho mergulhado numa dor terrível. Ao terminar, tirou um maço de fotos da bolsa e as jogou no palco. Espalharam-se fotos de Laura com outro homem em atitude carinhosa. Havia também fotos da festa de noivado dela. Um gaspe coletivo ressoou por todo o salão. Agora, todos os olhares que se voltavam para a noiva não eram de admiração, mas de curiosidade, dúvida e reprovação. Laura ficou paralisada no palco, com o rosto branco como papel. Tentou se explicar, gaguejando. Não, não é isso. Essa pessoa e eu terminamos há muito tempo. Terminaram? Que descarada! Zombou a mulher novamente. Você mente. Há apenas 3 meses, você tirou o dinheiro do meu filho para fazer compras e investir. Você o enganou e o usou. Como pode traí-lo assim agora? Laura não conseguiu dizer nada e olhou para Rafael com olhos suplicantes. Mas meu irmão, o noivo, e o que deveria estar mais irado, simplesmente cruzou os braços e a olhou com uma frieza e distância desconhecidas. Eu, sentada embaixo, observava a peça em silêncio. Sabia que este era o primeiro ato que meu irmão havia preparado. Ele tinha encontrado o ex-noivo abandonado por Laura e convidado a mãe dele aqui. Queria arrancar de Laura sua máscara de inocência e pureza na frente de todos. Ao ver que a situação saía do seu controle, Laura de repente levou a mão ao peito, cambaleou e desabou no palco, fingindo um desmaio. Meu Deus, a noiva desmaiou! Gritaram alguns. A família de Laura, que eu sabia que não passavam de atores contratados, correu ao palco, criando uma cena caótica. Em meio a tudo, Rafael se aproximou lentamente e olhou para a Laura desmaiada. Não demonstrou nenhuma preocupação, mas esboçou um leve sorriso. Tirou o microfone do atônito mestre de cerimônias. Minhas senhoras e meus senhores. Sua voz ressoou firme e clara, silenciando todo o barulho. Lamento ter mostrado uma peça tão desagradável, mas creio que a verdade sempre deve vir à tona. Ele olhou para Laura, que estava espiando a reação das pessoas. A senhora atua muito bem, senhorita Laura, mas creio que é hora de pôr fim a esta farsa. Suas palavras foram como um balde de água fria para todos. Laura, surpresa, fechou os olhos rapidamente, mas já era tarde demais. Todos a tinham visto. E para tornar esta peça ainda mais interessante, continuou Rafael. Gostaria de convidar outro convidado especial ao palco, alguém que está muito relacionado com esta farsa. Ele olhou para onde Marcelo e eu estávamos, e meu coração começou a bater mais rápido. Sabia que era nossa vez de subir ao palco. As luzes do palco de repente se direcionaram diretamente para Marcelo e para mim, transformando-nos no centro de todos os olhares. Centenas de pares de olhos curiosos e surpresos cravaram-se na seção da família. Marcelo estava atônito, sem entender o que estava acontecendo. Virou-se para mim e sussurrou com voz confusa. A quem seu irmão está chamando? Um convidado especial? Não respondi. Apenas o olhei com os olhos cheios de lágrimas, com uma expressão inocente e desamparada. Sabia que era minha vez de atuar. No palco, Rafael continuou, elevando a voz. Desta vez, dirigiu-se diretamente ao meu marido. A pessoa que quero convidar não é outro senão meu cunhado, o arquiteto Marcelo Fontes. Poderia subir aqui e compartilhar esta alegria conosco? Este convite repentino causou ainda mais alvoroço no salão. As pessoas não entendiam por que o noivo chamava seu cunhado ao palco num momento tão delicado. Marcelo estava completamente paralisado. Olhou para mim, depois para o palco, e seu rosto empalideceu. Provavelmente começou a sentir que algo estava muito errado. Mas diante do convite público de seu cunhado e do olhar de centenas de pessoas, não pôde recusar. Suba, querido, eu disse em voz baixa, dando-lhe um empurrão suave nas costas. Com um tom inocente, acrescentei. Talvez Rafael queira que você compartilhe o segredo de um casamento feliz. Minhas palavras foram como uma picada de agulha, mas o suficiente para fazer Marcelo estremecer. Ele engoliu em seco e, forçando um sorriso, levantou-se lentamente e caminhou em direção ao palco. Cada um de seus passos parecia pesar uma tonelada. Quando Marcelo subiu ao palco,
Rafael envolveu seus ombros com um braço de forma afetuosa e se dirigiu ao público. Minhas senhoras e meus senhores, vocês não acham que meu cunhado é bonito e talentoso? Tenho muito orgulho de ter um cunhado como ele. Não é apenas um arquiteto de talento, mas também um marido maravilhoso que ama profundamente minha irmã. Os elogios de Rafael desconcertaram ainda mais Marcelo. Ele apenas conseguiu sorrir sem jeito, sem dizer nada. E talvez, continuou Rafael, e sua voz de repente se tornou significativa, ele seja tão perfeito que não só minha irmã o ama, mas outras mulheres também o amam. Não é mesmo, minha querida noiva? Rafael se virou para Laura, que continuava deitada no chão fingindo estar desmaiada. Mas ao ouvir isso, vi suas pálpebras tremerem ligeiramente. O rosto de Marcelo já estava tão branco quanto o papel. Ele começou a suar frio e tentou se desvencilhar do braço de Rafael. Cunhado, o que você está dizendo? Todos estão interpretando mal as coisas. Interpretando mal? Rafael riu às gargalhadas. Uma risada sem nenhuma ternura. Pois bem, deixem-me mostrar a todos qual é o mal-entendido. Ao terminar, Rafael fez um sinal para a equipe técnica. As duas enormes telas de LED em ambos os lados do palco, que originalmente mostravam fotos românticas dos noivos, apagaram-se de repente e voltaram a acender. Mas desta vez, a imagem que apareceu não era de rosas nem de velas. Era um vídeo gravado de um ângulo oculto no balcão. Toda a cena que eu mesma tive que presenciar há apenas 1 hora desenrolou-se vividamente diante dos olhos de centenas de pessoas. Meu marido, Marcelo, abraçando e beijando apaixonadamente a noiva. Laura, vestida em seu imaculado vestido de noiva. O som também estava gravado com grande clareza. Cada uma de suas repugnantes palavras ressoou por todo o salão. Essa idiota está ocupada como um boneco. E aquele Rafael não passa de um bobo apaixonado. Casei com ela apenas para enganar o mundo. Ela não passa de uma máquina de fazer bebês. O salão inteiro pareceu explodir. Gritos, insultos e olhares de desprezo caíram sem piedade sobre as duas pessoas no palco. O drama mais sórdido de adultério e traição estava sendo projetado da maneira mais vívida possível. Laura não pôde mais continuar fingindo seu desmaio. Levantou-se num salto, pálida e tremendo dos pés à cabeça. Marcelo mal conseguia se manter em pé. Cambaleou para trás alguns passos e, apontando para a tela, balbuciou. Não é verdade. Está editado. É uma montagem. Mas suas palavras fracas não puderam calar a ira da multidão. Lixo! Que casal de adúlteros! Não posso acreditar. Os insultos estouravam por toda parte. A falsa família de Laura também não conseguiu mais atuar. Ficaram paralisados, com o rosto vermelho de vergonha, sem saber o que fazer. E eu continuava sentada na primeira fila. As lágrimas começaram a brotar de novo. Desta vez não era atuação. Eram lágrimas de dor por ter que reviver aquela cena e escutar aquelas palavras venenosas de novo, na frente de tanta gente. Cobri o rosto com as mãos. Meus ombros tremiam. Eu tinha que mostrar a imagem da vítima miserável. A esposa completamente destruída diante da cruel verdade. No palco, Rafael olhou para mim e um vislumbre de compaixão cruzou seus olhos, mas rapidamente foi substituído por uma fria determinação. Ele se aproximou e arrebatou o microfone da mão do mestre de cerimônias. Minhas senhoras e meus senhores, gritou. Sua voz tinha uma força invisível que silenciou instantaneamente o salão caótico. Todos viram? Este é o verdadeiro rosto da mulher com quem eu ia me casar e do homem que um dia considerei meu cunhado. Parte da minha família. Ele se virou para Marcelo e Laura. Seu olhar era como duas facas. Vocês dois têm algo mais a dizer? Ou querem que eu mostre algo ainda mais interessante? Marcelo e Laura, desesperados, só podiam negar com a cabeça. Estavam completamente encurralados, sem como se desculpar. Mas tudo isso, continuou Rafael, e sua voz se tornou ainda mais misteriosa e aterrorizante. Não termina aqui. Este drama de traição é, na verdade, apenas a ponta de um iceberg muito maior. Todo o salão voltou a mergulhar no silêncio. Todos se perguntavam o que o noivo queria dizer. Rafael tirou um maço de documentos do bolso do seu smoking e o levantou para que todos vissem.
O que eles realmente queriam não era amor, mas isto. O que era aquele maço de documentos? E que relação tinha com a pessoa que, segundo meu irmão, movia os fios das sombras? Todos os olhares se cravaram no maço de papéis na mão do meu irmão, esperando que uma verdade ainda mais terrível fosse revelada. O maço de documentos na mão de Rafael era como um objeto misterioso que capturou a atenção de todos no salão. Todos prenderam a respiração, esperando ver em que direção esta peça se desenvolveria. Marcelo e Laura também levantaram os olhos e, em seus olhares desesperados, agora se refletia o terror. Provavelmente, eles sabiam melhor do que ninguém o que aqueles papéis continham. Antes de lhes dizer o que é isto, disse Rafael com voz lenta e clara, gostaria de lhes contar uma pequena história. A história de uma raposa velha e astuta que usou 2 gambás para roubar um galinheiro. Ele percorreu o salão com o olhar, lançando um olhar penetrante para alguns dos convidados sentados na seção VIP. Notei que um homem de meia idade, de rosto corpulento e vestido com um elegante terno cinza, de repente ficou um pouco tenso. Tossiu levemente e ajeitou a gravata. A raposa, continuou Rafael, sabia que o galinheiro estava muito bem protegido, então não se atreveu a agir por conta própria. Por isso, encontrou 2 gambás, um macho e uma fêmea. Prometeu-lhes uma vida de abundância, comida e roupas quentes. Eles só precisavam ajudá-la a levar a cabo um plano. O gambá fêmea tinha a missão de seduzir o galo-chefe, o futuro dono do galinheiro. O gambá macho tinha a missão de cortejar a irmã do galo-chefe, uma galinha ingênua, para se tornar parte da família. Ao ouvir isso, não precisei mais atuar. As lágrimas brotaram de verdade. A história metafórica do meu irmão era como outra facada na minha dor. Eu era aquela galinha ingênua. O objetivo final deles. A voz de Rafael se tornou ainda mais fria. Era, depois de ganhar a confiança, abrir lentamente as portas e quebrar as cercas para que a velha raposa de fora pudesse entrar tranquilamente e se apoderar de todo o galinheiro. Um plano não é perfeito. Ele olhou diretamente para Marcelo e Laura. Vocês 2 gambás, esta história lhes parece familiar? Marcelo e Laura não conseguiram dizer nada, apenas baixaram a cabeça. E isto que tenho em minhas mãos? Rafael levantou o maço de documentos. É o plano detalhado e o mapa que a velha raposa desenhou para os 2 gambás. O mapa que lhes diz que caminho seguir e onde quebrar a cerca. Este é o plano completo para se apoderarem do Grupo Azevedo, o trabalho de toda a vida dos nossos pais. Ele passou os documentos um por um, projetando seu conteúdo diretamente na tela grande. Cifras, gráficos e sujas estratégias empresariais apareceram com clareza. O plano deles não se limitava a desviar fundos da empresa. Incluía criar falsos escândalos, minar a credibilidade de Rafael e fomentar divisões internas para, finalmente, criar as condições para que uma empresa concorrente adquirisse o Grupo Azevedo a um preço de banana. E o nome dessa empresa concorrente também estava escrito com toda clareza: Império Dourado. Todo o salão voltou a murmurar. Império Dourado não era um nome desconhecido no mundo dos negócios de São Paulo. Era uma força emergente que havia ascendido rapidamente com movimentos audaciosos e controversos. E o homem do terno cinza, que havia mostrado um comportamento estranho antes, não era outro senão o presidente do Império Dourado, o Sr. Medeiros. Agora, todos os olhares se dirigiam a ele. O Sr. Medeiros empalideceu, mas tentou manter a compostura. Levantou-se, arrumou a roupa e tentou abandonar o salão. Sr. Medeiros, aonde vai com tanta pressa? A voz de Rafael foi como uma corda invisível que lhe amarrou os tornozelos. Ainda falta o melhor. O senhor não vai querer perder. O Sr. Medeiros se virou e esboçou um sorriso de negócios forçado. Presidente Azevedo, creio que há um mal-entendido. Não tenho nada a ver com os assuntos internos da sua empresa. Nada a ver? Riu Rafael friamente. Então, como explica seus encontros secretos com estas 2 pessoas e o dinheiro que enviou a senhorita Laura para que ela pudesse se passar por uma moça rica? E a promessa de um cargo de diretor de projetos ao Sr. Marcelo? Se tudo corresse bem?
Cada pergunta de Rafael era um golpe contundente que fazia o senhor Medeiros mal conseguir se manter em pé. Eu sabia que meu irmão não falava à toa, que tinha todas as provas em suas mãos. Neste exato momento, 2 homens vestidos à paisana que pareciam policiais se aproximaram lentamente da mesa do senhor Medeiros. Não disseram nada, apenas o olharam fixamente com um olhar solene. O senhor Medeiros percebeu que todas as suas vias de escape estavam bloqueadas. Desabou na cadeira com a testa encharcada de suor. A peça que havia construído com tanto esmero estava prestes a terminar. A velha raposa finalmente havia sido encurralada. Eu, sentada embaixo, observei tudo. Meu coração já não estava cheio de dor pessoal, mas de raiva pela vileza e pela crueldade do mundo dos negócios. Pelo lucro, eram capazes de pisotear tudo: o amor, os laços familiares, até mesmo a decência humana. Meu marido, Marcelo, a quem uma vez amei loucamente, não era mais do que um peão no tabuleiro de xadrez de outra pessoa. Havia vendido sua alma por uma promessa vã. Ele olhou para mim e em seus olhos já não havia descaramento, mas um vazio e um desespero extremo. Havia perdido tudo: o amor, a honra e também seu futuro. No palco, Rafael, depois de expor toda a conspiração, virou-se para mim, caminhou na minha direção sem dizer nada e estendeu a mão em silêncio. Peguei sua mão e subimos juntos ao palco. Ele pegou o microfone e sua voz já não era afiada, mas suavizou-se com um toque de compaixão. Minhas senhoras e meus senhores, a pessoa mais ferida nesta história não sou eu, mas sim minha irmã Isabela. Esta moça teve que suportar o engano e a traição do homem que amava profundamente. Ela é completamente inocente. Ele se virou para mim e com um olhar cheio de amor disse: Isabela, me perdoe. Sinto muito que você tenha tido que passar por isso. Eu deveria ter percebido antes. Eu deveria ter te protegido melhor. Eu apenas balancei a cabeça e as lágrimas voltaram a brotar. Mas desta vez eram lágrimas de emoção e gratidão. O casamento de hoje, continuou Rafael, não terá noiva, mas a festa continuará. Espero que todos os nossos distintos convidados permaneçam e considerem isto uma festa para celebrar a verdade. Todo o salão explodiu em aplausos. Não aplaudiam por um casamento, mas pela coragem e pela vitória da justiça. Quando pensei que tudo havia terminado, um grito agudo surgiu da noiva que estava caída no chão. Laura levantou-se num salto, arrancou um grampo afiado do seu penteado e, com um olhar enlouquecido, avançou sobre mim. É por sua causa. Tudo é por sua culpa. A ação enlouquecida de Laura foi tão rápida e repentina que deixou todos atônitos. O grampo, brilhando sob as luzes do palco, voou em minha direção como uma flecha envenenada. Fiquei paralisada, com a mente em branco. Percebi o perigo iminente, mas não conseguia reagir. Rafael, ao meu lado, também não teve tempo de intervir. Quando a ponta do grampo estava a apenas alguns centímetros do meu rosto, uma sombra disparou por trás como um raio. Não era outro senão Marcelo. Ele se interpôs na minha frente com todo o corpo. A ponta afiada do grampo roçou seu ombro, deixando uma mancha de sangue vermelho em sua camisa branca. Ah! Gritou Marcelo de dor, cambaleando para trás. Laura pareceu surpresa por sua própria ação e pela reação de Marcelo. Deixou cair o grampo e ficou parada, atordoada, com o rosto pálido. Foi então que os seguranças do hotel correram para contê-la e a levaram. O salão voltou a mergulhar no caos. Rafael correu para ajudar Marcelo. Você está bem? Marcelo, com o rosto contraído pela dor, negou com a cabeça. Não olhou para Rafael, mas sim para mim. Seu olhar era muito complexo. Havia arrependimento, dor e, de alguma forma, uma espécie de alívio. Isabela, você está bem? Olhei a mancha de sangue em seu ombro com o coração cheio de emoções encontradas. Por que ele havia feito isso? Como podia o homem que me havia enganado e usado sem piedade arriscar sua vida para me proteger? Ou era isto mais uma atuação, uma tentativa de obter minha última ponta de compaixão? Levem-no para a enfermaria imediatamente. Rafael ordenou ao pessoal do hotel. Enquanto levavam Marcelo, os 2 policiais à paisana também levaram o senhor Medeiros.
O presidente do Império Dourado não tinha mais um aspecto imponente. Não era mais do que um velho fracassado, caminhando com a cabeça baixa entre as acusações e o desprezo das pessoas. A farsa do casamento finalmente havia chegado ao fim. Rafael voltou a pegar o microfone e tentou acalmar os convidados. Minhas senhoras e meus senhores, mais uma vez peço desculpas pelo incidente inesperado. Nossa festa terá que terminar aqui. Em nome da família Azevedo, agradeço sinceramente a presença de todos. Os convidados começaram a ir embora um por um, levando consigo uma história inesquecível. O que havia sido um esplêndido salão de casamentos agora parecia desolado e frio como uma ruína. Rafael e eu ficamos em silêncio no espaço vazio. Um cansaço extremo se apoderou de nós. Tudo acabou, Isabela. Rafael me deu uma suave palmada no ombro. Assenti, mas uma grande pergunta permanecia na minha mente. Irmão, como você soube de tudo? O plano de aquisição da empresa? O papel do senhor Medeiros? Como você soube? Rafael me olhou e esboçou um sorriso triste, porque eu não era o único que queria desmascará-lo. Meu irmão me contou outra história. Uma história que estava oculta há anos. Antes de falecer, nosso pai era um amigo íntimo e sócio de negócios do senhor Medeiros. Juntos, puseram os primeiros tijolos de ambas as empresas. Mas foi esse mesmo senhor Medeiros quem, com artimanhas sujas, enganou nosso pai para ficar com todas as suas ações e levá-lo à falência. Esse golpe fez com que nosso pai caísse doente, e pouco depois, sua saúde se deteriorou e ele faleceu. Sempre tive minhas dúvidas sobre a morte do meu pai. A voz de Rafael ficou mais grave. Depois de herdar a empresa, comecei a investigar em segredo, e pouco a pouco fui encontrando provas de seus crimes. Mas ele era muito astuto e ocultou todas as pistas habilmente. Nunca tive provas suficientes para afundá-lo. Até que Laura apareceu. Continuou meu irmão. No começo, eu também me deixei enganar por sua aparência inocente, mas percebi que havia coincidências demais. Ela sempre mencionava de passagem os projetos nos quais o Império Dourado competia conosco. Assim, mandei investigá-la e descobri a relação entre ela e o senhor Medeiros. Percebi que ele estava tentando repetir comigo o mesmo roteiro que usou com meu pai, e decidi que esta era minha oportunidade de vingar nosso pai. Ao ouvi-lo, senti um nó no peito. Por trás do sucesso da empresa, meu irmão havia carregado um peso tão grande de vingança. Tinha tido que viver numa mentira, atuar com a mulher com quem ia se casar, esperando o dia em que pudesse derrubar seu inimigo. Então, tudo estava no seu plano? A maior parte sim, assentiu Rafael. Exceto uma coisa. Eu não sabia que seu marido também fazia parte do esquema, e muito menos que você seria o pavio de tudo isso. Sua aparição, sua coragem, foi a variável inesperada. O golpe decisivo que o fez cair sem que tivesse tempo de reagir. Meu irmão me olhou com orgulho. Minha irmãzinha, você realmente cresceu. Esbocei um sorriso em meio às lágrimas. Havíamos vencido juntos, como irmãos. Pouco depois, um funcionário do hotel veio nos informar que Marcelo havia recebido os primeiros socorros. A ferida não era profunda, mas ele tinha que ir ao hospital para tomar uma vacina antitetânica e fazer um check-up mais exaustivo. Ele disse que queria falar comigo a sós por um momento antes de ir. Hesitei um pouco, mas finalmente assenti. No fundo, eu queria saber se restava alguma sinceridade nele. Entrei na enfermaria. Marcelo estava sentado numa maca com o ombro enfaixado. Parecia desgrenhado. Seu terno de grife estava amassado e abandonado, sua camisa manchada de sangue e seu rosto carecia de toda vitalidade. Ao me ver, levantou a cabeça com um olhar cheio de culpa. Eu sinto muito, Isabela. De que adianta um pedido de desculpas agora? Perguntei com frieza. Não espero que você me perdoe, ele disse baixando a cabeça. Só queria te dizer uma coisa. O momento em que eu saltei para te proteger foi sincero. Não era atuação. Olhei para ele em silêncio. Durante os últimos 5 anos, continuou ele com voz rouca, eu vivi uma mentira. Eu me aproximei de você pelo plano do senhor Medeiros, pelo dinheiro.
mas depois comecei a sentir algo de verdade por você. Sua doçura, sua bondade, comoveram meu coração. Mas eu já estava muito envolvido. Não podia voltar atrás. Eu queria você, e também queria o dinheiro e o status. A ganância nublou minha razão. Ele levantou os olhos para mim e as lágrimas começaram a brotar. Hoje, diante do perigo, eu percebi. A única coisa que eu queria proteger era você. Mas já é tarde demais para tudo. Escutei sua tardia confissão sem sentir nenhuma emoção no meu coração. Amor. Talvez tenha existido, mas a traição e o dano que ele me causou haviam matado esse amor. Guarde essas palavras para o juiz, disse com voz inexpressiva. Entre nós, tudo terminou. Dei meia volta e saí, deixando-o sozinho com seu arrependimento e suas tardias lágrimas. No momento em que a porta da enfermaria se fechou, a porta dos meus 5 anos de casamento também se fechou oficialmente e para sempre. Uma semana depois do tempestuoso casamento, tudo começou a se acalmar gradualmente, mas as sequelas seguiam sendo enormes. O caso do Império Dourado se tornou um escândalo que abalou o mundo empresarial. O senhor Medeiros, Laura e vários outros altos executivos foram presos e investigados por fraude, apropriação indébita e espionagem industrial. Apesar de seu ato de me salvar, Marcelo não pôde evitar sua implicação. Como peça-chave do plano, foi chamado a depor e enfrentou a inevitável justiça. Eu entrei com o pedido de divórcio e todo o processo foi realizado rapidamente e sem disputas. Decidimos vender nossa casa, o único bem comum de valor. Eu não queria conservar nada que me lembrasse de um passado cheio de mentiras. Depois que tudo se resolveu, senti que precisava de um tempo para mim. Decidi fazer uma viagem sozinha, ir a um lugar bem distante para clarear a mente e começar uma nova vida. Escolhi Fernando de Noronha, a Ilha da Calma, um lugar tranquilo o suficiente para curar minhas feridas. Durante meus dias em Noronha, não visitei muitos lugares. Simplesmente passei meu tempo passeando pela Praia do Sancho, sentada em pequenos e charmosos cafés da Vila dos Remédios, lendo e escrevendo. Depois de tantas tempestades, percebi que o que realmente precisava era paz de espírito. E numa tarde fresca, enquanto estava sentada num café de madeira com vista para o mar, esboçando ideias para um novo projeto da empresa, uma voz familiar soou ao meu lado. Olá, como o mundo é pequeno. Levantei os olhos e me surpreendi. Era o policial que havia cuidado do meu acidente de carro naquele dia. Sua aparição repentina me desconcertou um pouco. Ele não vestia mais seu rigoroso uniforme, mas sim uma confortável jaqueta caqui e jeans. Parecia muito mais jovem e acessível. O vento da tarde de Noronha agitava levemente seu cabelo escuro e grosso. Olá! Sorri, tentando disfarçar minha surpresa. Que coincidência encontrá-lo aqui. Está de férias? Quase se poderia dizer que sim, respondeu. Um sorriso suave revelou uma leve covinha. Eu fui transferido para cá há algumas semanas. Poderia dizer que estou começando uma nova vida. Olhou para o meu caderno e minha caneta. Você estava trabalhando. Sinto ter interrompido. Não, eu tinha acabado de terminar. Apressei-me a fechar o caderno. Ele hesitou um pouco. Você se importaria se eu me sentar aqui um momento? O café está muito cheio e este é o único lugar livre. Olhei em volta e, de fato, o pequeno e charmoso café estava cheio de gente. Sim, claro, sente-se. Ele puxou uma cadeira e se sentou na minha frente, pedindo um café com leite quente. Houve um silêncio um pouco constrangedor entre nós. Eu não sabia o que dizer, e ele também parecia estar procurando um tema de conversa adequado. No casamento daquele dia, ele finalmente quebrou o silêncio. Eu vi tudo. Foi muito corajoso. Suas palavras me surpreenderam um pouco. Pensei que ele só havia vindo para se ocupar do caso. E me surpreendeu que ele tivesse notado outras coisas. Obrigada. Felizmente, tudo passou. Eu sou David. Ele se apresentou de repente. Isabela. Respondi. Prazer em conhecê-lo, David. Tô. Começamos a conversar. No início, eram apenas conversas leves sobre Noronha, o trabalho e hobbies pessoais. Mas pouco a pouco a conversa foi se aprofundando. David me contou por que o haviam transferido.
Depois de anos trabalhando no ambiente estressante de São Paulo, ele se sentia exausto e queria viver e trabalhar num lugar mais tranquilo. Ele amava as montanhas, as florestas e o ar puro da ilha. Eu também compartilhei minha história, não os dolorosos detalhes da traição, mas minha decisão de deixar a cidade e meu desejo de encontrar um novo equilíbrio na vida. Percebemos que tínhamos algo em comum. Ambos estávamos numa jornada para encontrar um novo começo. David era uma pessoa muito atraente para conversar. Era inteligente e divertido, mas em seus olhos havia algo tranquilo e profundo, próprio de alguém que viveu muito. Falar com ele me fez sentir muito confortável, uma sensação que eu não experimentava há muito tempo. O céu começou a escurecer e as luzes amarelas e quentes do café se acenderam, criando um ambiente muito romântico. Não sei quanto tempo ficamos conversando. Já é tarde, disse Dave, olhando para o relógio. Tenho que voltar para a delegacia. Foi um prazer falar com você, Isabela. Igualmente, sorri. Neste fim de semana. Ele hesitou novamente. Estou planejando uma trilha até o Morro do Pico, a parte mais alta da ilha. E me perguntei se você não estiver ocupada. Gostaria de vir. Seu convite fez meu coração dar um pulo. Trilha? Eu nunca fiz. Pois então, com mais razão, deveria experimentar. Ele sorriu. O ar lá é incrível. Ajuda a liberar todo o estresse. Pensei um momento e depois assenti. Sim, eu adoraria. Depois desse encontro casual, David e eu tivemos nosso primeiro encontro. Subimos juntos as trilhas da ilha. Passeamos por extensos trechos de Mata Atlântica e descobrimos pequenos restaurantes escondidos nos becos da Vila dos Remédios. Com David ao meu lado, eu já não era a mulher que tinha que se fazer de forte, a que devia desconfiar de todos. Ele me dava uma estranha sensação de segurança e paz. Não me perguntou sobre meu passado, nem me fez reviver lembranças dolorosas. Simplesmente ficou ao meu lado em silêncio, compartilhando comigo as pequenas alegrias da vida. Os sentimentos entre nós cresceram de forma natural e suave, como a névoa matinal de Noronha. Uma noite, enquanto estávamos sentados junto à Baía do Sueste, contemplando o mar tranquilo que refletia a luz da lua, David de repente pegou minha mão. Isabela, sua voz soou grave e quente. Sei que você passou por muito. Não quero remexer velhas feridas. Só quero te dizer que, se me permitir, eu gostaria de ser a pessoa que escreve com você um novo capítulo da sua vida. Um capítulo cheio de alegria e felicidade. Olhei seus olhos sinceros e meu coração se comoveu. As lágrimas voltaram a brotar, mas desta vez eram lágrimas de felicidade. Não disse nada. Simplesmente assenti e apertei sua mão quente com força. 2 anos depois. Mamãe, anda rápido! Papai e o tio Rafael estão esperando lá fora. A alegre voz da minha pequena filha Clara soou da porta. Sorri e ajustei o laço que ela usava no cabelo. A mamãe já vai, minha princesa. Olhei-me no espelho. Vi a imagem de uma mulher radiante de felicidade. Hoje era um dia especial. Era meu primeiro aniversário de casamento com Davi e também o dia em que toda a família ia para São Paulo para assistir à inauguração de uma nova filial do Grupo Azevedo. Minha vida havia mudado completamente. Depois daquela fatídica viagem a Noronha, encontrei o verdadeiro amor e a felicidade da minha vida. David, depois de um tempo de namoro, decidiu solicitar uma transferência de volta para São Paulo para ficar ao meu lado. Ele disse que onde eu estivesse, ali estaria sua paz. Celebramos um casamento pequeno e caloroso na praia, apenas com nossos entes mais queridos. Meu irmão Rafael também encontrou sua própria felicidade depois de todas as tempestades. Ele se apaixonou por uma gentil professora e recentemente teve seu primeiro filho, um menino saudável. O Grupo Azevedo, sob a direção de Rafael e com meu apoio, cresceu de forma espetacular, tornando-se uma das empresas líderes em seu setor. Enquanto o carro avançava pela familiar rodovia, Clara se sentava no meu colo, tagarelando e apontando tudo o que via pela janela. David, no assento do motorista, virava-se de vez em quando para olhar para mim e para a menina com um olhar cheio de amor. Quando o carro passou junto a uma grande prisão, de repente fiquei em silêncio. Sabia que ali dentro havia gente pagando por seus erros.
Tinha ouvido que Marcelo iria receber uma redução de pena em breve por seu bom comportamento. Também ouvi que Laura havia sofrido um verdadeiro colapso mental e havia sido transferida para um hospital psiquiátrico para receber tratamento. E o Sr. Medeiros, velho e doente, finalmente desabou atrás das grades. Eu já não os odiava. Meu coração agora estava cheio de paz. Todo o ódio havia ficado para trás, e o amor e o perdão haviam ocupado seu lugar. A festa de inauguração foi um grande sucesso. Em meio ao ambiente agitado, recebi um lindo buquê de rosas brancas sem remetente. Dentro, havia um pequeno cartão com uma caligrafia trêmula, própria de uma pessoa mais velha. Parabéns, que você seja muito feliz. Eu soube. Provavelmente alguém em algum lugar estava me observando e me desejando sinceramente o melhor. Naquela noite, depois da festa, quando Clara já dormia profundamente, David e eu ficamos na sacada do hotel, contemplando as luzes brilhantes da noite de São Paulo. Ele me abraçou por trás e apoiou o queixo no meu ombro. Obrigado, sussurrou, por ter chegado à minha vida, por fazer meus dias terem sentido. Sorri, virei-me e apoiei a cabeça em seu peito firme. Eu deveria ser mais grata. Obrigada por curar todas as feridas que havia em mim. Nos abraçamos em silêncio, sentindo plenamente a felicidade do presente. A vida é realmente como uma longa jornada com inúmeras bifurcações imprevisíveis. Houve momentos em que pensei que tinha caído no abismo do desespero, mas foi no lugar mais escuro que encontrei a luz da minha vida. Um novo começo, uma nova felicidade. Tudo estava aqui em meus braços. Depois da viagem a São Paulo, voltamos à nossa rotina tranquila. Nossa pequena casa se encheu de novo com o riso de Clara e o calor da família. Meu irmão Rafael também vinha frequentemente nos fins de semana com sua mulher e seu filho. Ver minha filha e meu sobrinho brincarem juntos. Senti que meu coração se curava por completo. O passado parecia muito distante. Apenas uma velha história que eu lembrava de vez em quando. O buquê de rosas brancas anônimo e o cartão do dia da inauguração, eu simplesmente os considerei como uma tardia desculpa de algum familiar de Marcelo. Não queria pensar nisso nem dar mais importância. Guardei o cartão num canto de uma gaveta e o fechei com chave, como se estivesse fechando um velho capítulo da minha vida. Mas a vida nem sempre é tão tranquila quanto um lago. As primeiras ondas começaram a se formar tão sutilmente que, a princípio, pensei que era apenas minha hipersensibilidade devido a tudo o que havia passado. Às vezes, enquanto dirigia pela rua, tinha a sensação de que um carro preto familiar me seguia. Mas quando olhava mais de perto pelo retrovisor, o carro desaparecia entre o trânsito. Certa vez, enquanto brincava com Clara em um parque perto de casa, senti um olhar fixo em mim e em minha filha vindo de um banco distante. Era uma mulher de meia idade, vestida de forma muito elegante, com um chapéu de aba larga e óculos de sol que lhe cobriam parte do rosto. Quando olhei de novo, ela virou a cabeça imediatamente e deixou o parque apressadamente. Quando contei isso a David, ele simplesmente riu e me abraçou. Você está pensando demais de novo. Agora você é uma diretora de sucesso, bonita. É normal que algum admirador a olhe. Mas eu sabia que meu marido dizia aquilo para me tranquilizar. Seu instinto policial também o deixava em alerta silencioso. Vou verificar as câmeras de segurança ao redor de casa. Nunca é demais ser precavido. Ele acrescentou. Aquele incidente logo caiu no esquecimento. Até o segundo aniversário de Clara. A festa foi íntima, em casa, apenas com a família de Rafael, nós e alguns amigos próximos. Enquanto todos cantavam alegremente o parabéns a você, de repente, a campainha tocou. David foi atender e voltou com uma caixa de presente muito bem embrulhada na mão, mas sua expressão estava um pouco estranha. É de um serviço de entregas, disse. É um presente para a Clara, mas não tem nome de remetente. Todos nós nos surpreendemos. Peguei a caixa de presente e uma vaga inquietação me dominou. A caixa estava embrulhada num papel de alta qualidade, amarrada com uma fita de seda rosa muito elaborada. Claramente, o remetente havia se esmerado muito. Será de algum sócio comercial que te admira? Supôs Rafael. Eu também pensei nisso. Provavelmente era um presente de negócios.
Abri a caixa com cuidado sob o olhar curioso de todos. Dentro, sobre um veludo macio, havia uma pulseira de ouro branco, pequena e delicada, feita com grande requinte. O pingente da pulseira era uma flor de lótus finamente talhada, com um pequeno diamante no centro que brilhava sob a luz. Era um presente muito valioso, mas o que me gelou não foi seu valor, e sim o pequeno cartão que a acompanhava. A caligrafia do cartão era suave, elegante e muito familiar. Abri o cartão com as mãos trêmulas e dentro havia uma única linha curta. Feliz aniversário para a nossa pequena da sua avó. Para a nossa pequena da sua avó. A palavra avó foi como um raio que atingiu minha mente. Quem? Quem era a avó? Minha mãe havia falecido. Minha sogra, a mãe de David, vive no interior e não tem essa caligrafia tão refinada, e muito menos minha ex-sogra, que tem as mãos trêmulas. Peguei o cartão e comparei-o com a caligrafia do cartão do buquê de rosas brancas que recebi na inauguração. Eram idênticas. Era a mesma pessoa. Uma pessoa que se autodenominava a avó da minha filha. Isabela, o que está acontecendo? Você está pálida como papel. David me sacudiu o ombro com preocupação. Não respondi. Simplesmente lhe mostrei o cartão. David leu a mensagem e franziu suas sobrancelhas atraentes. Pegou a pulseira e a examinou com atenção. Isto é muito estranho, disse. Quem é essa pessoa? Como sabe o aniversário de Clara e lhe envia um presente tão caro? Desabei na cadeira com a mente confusa. Imagens dispersas vieram subitamente à minha mente. O carro preto que me seguia, a mulher misteriosa no parque, o buquê de rosas brancas anônimo e agora uma pulseira de ouro branco com uma nota que dizia da sua avó. Tudo isso não era coincidência. Alguém, uma mulher, estava observando em silêncio minha vida e a da minha filha. Sabia muito sobre nós, era muito rica e se fazia chamar a avó de Clara. Mas como era possível? Minha mãe havia falecido anos atrás num terrível acidente de trânsito. Eu mesma vi a foto do funeral e, junto com Rafael, celebramos seu enterro. Não podia haver engano. Então, quem era essa mulher? Uma parente distante que eu não conhecia? Ou um segredo muito mais terrível do qual eu não tinha ideia? Olhei para minha pequena filha. Clara continuava rindo e tagarelando inocentemente, completamente alheia à tempestade que se formava silenciosamente ao seu redor. Senti um nó no peito. Eu não permitiria que ninguém fizesse mal à minha filha. Eu tinha que descobrir a verdade. Quem quer que fosse essa mulher misteriosa, fosse qual fosse seu propósito, eu tinha que encontrá-la. A vida tranquila que tanto me custara conquistar parecia enfrentar novamente uma nova tempestade. Uma tempestade que soprava do mesmo passado que eu acreditava conhecer bem. O misterioso presente de aniversário quebrou completamente o ambiente alegre da festa. Depois que todos os convidados se foram, ficamos em casa apenas nós e a família de Rafael. Meu irmão examinou a pulseira, seu rosto tão sério quanto o meu. Este não é um assunto simples, disse em voz baixa. Uma pulseira de bebê feita sob medida como esta, de ouro branco e com um diamante, deve custar milhares de reais. Essa pessoa não é alguém comum. Minha cunhada, uma mulher sábia e delicada, também falou. Não poderia ser alguém da família do seu ex-marido, Isabela? Talvez estejam tentando se aproximar da menina dessa forma. É impossível. Neguei com a cabeça com firmeza. Eles não têm motivos para isso. E o mais importante, esta caligrafia não é deles. David permaneceu em silêncio por um tempo, pensativo, e finalmente falou com a seriedade própria de um policial. A primeira coisa que temos que fazer é rastrear a origem deste presente. Vou levar a caixa e a embalagem para o laboratório de criminalística. Talvez encontremos impressões digitais ou outras pistas. E vou revisar todas as câmeras de segurança das ruas próximas à nossa casa hoje para rastrear o veículo do serviço de entregas. Rafael assentiu, concordando. Certo. Eu também usarei meus contatos para perguntar aos principais joalheiros se alguém reconhece este design de pulseira. O design de lótus é bastante único. É provável que seja uma encomenda personalizada.
Nossa conversa chegou a um impasse. Embora considerássemos várias hipóteses, nenhuma podia explicar a aparição desta pessoa que se autodenominava avó. Naquela noite, não consegui pregar o olho. Abracei minha pequena filha, contemplando seu rosto adormecido. Um medo invisível me envolvia. Quem era essa mulher? O que ela queria da minha filha? Teria más intenções? Os dias seguintes transcorreram num estado de ansiedade e preocupação. David e Rafael fizeram todo o possível para investigar, mas todas as pistas pareciam levar a um beco sem saída. O serviço de entregas era uma pequena empresa, e o remetente havia pago em dinheiro e usado um nome falso. As câmeras de segurança só mostravam um entregador comum, nada especial. Nenhum joalheiro reconheceu o design da pulseira. A misteriosa mulher parecia ter calculado tudo meticulosamente, sem deixar rastro algum. Ao ver que a investigação estava estagnada, senti-me ainda mais ansiosa. Decidi que não podia continuar esperando passivamente. Eu tinha que encontrar as respostas por mim mesma. Decidi começar pelo meu passado, pelo que eu sabia sobre a minha mãe. Pedi uns dias de férias. Deixei Clara com minha sogra e voltei sozinha para a antiga casa de meus pais na cidade onde crescemos eu e meu irmão. Fazia muito tempo que eu não voltava. A casa continuava igual, coberta pela poeira do tempo, mas cada canto evocava lembranças calorosas da minha mãe, Carmen. Comecei a limpar o sótão, onde minha mãe guardava objetos velhos e recordações de família. Eu esperava encontrar entre aqueles objetos aparentemente insignificantes alguma pista sobre a mulher misteriosa, algum segredo que minha mãe nunca nos contou. Passei as páginas dos álbuns antigos um por um, fotos em preto e branco, fotos coloridas desbotadas. Minha mãe, linda e radiante em sua juventude. Meus pais, felizes no dia do casamento, e fotos de Rafael e eu, crianças, sorrindo inocentemente nos braços dos nossos pais. Revisei-as várias vezes, mas não vi nenhuma mulher com aparência luxuosa e desconhecida. Quando estava prestes a desistir, minha mão tropeçou numa pequena caixa de madeira escondida no fundo de um velho baú. A caixa estava fechada com um pequeno cadeado enferrujado. Depois de forçar por um bom tempo, consegui abri-la. Dentro, não havia joias nem dinheiro, mas sim um maço de cartas amareladas, cuidadosamente amarradas com uma fita roxa. Peguei o maço de cartas com as mãos trêmulas. A caligrafia não era da minha mãe, nem do meu pai. Era a caligrafia de uma mulher suave e elegante, idêntica à do cartão de aniversário de Clara. Senti que meu coração parou. Abri rapidamente a primeira carta. Minha querida irmã Carmen, já se passou 1 ano desde aquele dia fatídico. Ainda não consigo esquecer como você me salvou daquele carro prestes a explodir. Não sei como poderei pagar esse favor em toda a minha vida. Envio um pequeno presente, por favor. Aceite-o. Sei que você recusará. Mas não o faça. Considere-o um pequeno agrado da minha parte para as 2 crianças que você tem em casa. Agora preciso ir. Não posso continuar neste lugar que me tirou tudo. Talvez um dia, quando tudo se acalmar, voltemos a nos ver. Com todo o meu carinho, Adriana. Reli a carta várias vezes com a mente confusa. Irmã Carmen, sem dúvida, era minha mãe. Um acidente de trânsito, uma salvadora. Minha mãe nunca nos contou essa história. E Adriana, quem era essa mulher? Por que ela escrevia para minha mãe? Rapidamente, li as cartas seguintes. Eram cartas enviadas do exterior, da França e da Suíça. Adriana contava à minha mãe sobre sua nova vida, sua solidão, o tormento de ter tido que abandonar seu lar. Ela sempre perguntava por Rafael e por mim, e sempre nos enviava presentes caros, presentes que provavelmente minha mãe nunca nos disse que tínhamos. A última carta estava datada de cerca de 5 anos atrás, e a caligrafia estava um pouco mais trêmula. Irmã Carmen, creio que me resta pouco tempo. Esta doença me atormentou por tempo demais. A única coisa que lamento é nunca ter voltado para cuidar dos meus 2 filhos. Sei que não mereço fazê-lo. Eu os abandonei. Mas, por favor, irmã, ame-os por mim. Diga-lhes que onde quer que eu esteja, sua mãe sempre estará cuidando e amando-os. Envio-lhe esta chave.
é a chave de um cofre de segurança pessoal num banco suíço. Dentro está toda a fortuna que amassei. Por favor, entregue-a aos meus filhos quando forem maiores. Considere-o a última compensação de uma mãe pecadora. Adeus, minha irmã, minha amiga e minha salvadora. Adriana. A carta caiu das minhas mãos. Todo o meu corpo tremia. Filhos, mãe, toda a verdade, uma verdade incrível, estava se revelando lentamente diante dos meus olhos. Esta mulher, Adriana, ela era... não podia ser. Minha mãe era Carmen e estava morta. Tinha que haver um erro, mas este maço de cartas, esta chave e a caligrafia familiar. Fiquei sentada, atordoada, no meio do sótão empoeirado, com a mente cheia de confusão. O passado que eu conhecia, a identidade na qual eu acreditava. Tudo de repente parecia embaçado e estranho. Um enorme segredo de família. Um segredo enterrado por mais de 20 anos. Estava prestes a se abrir. E estava diretamente relacionado a mim. Naquela noite, não consegui dormir 1 minuto sequer. O maço de cartas de Adriana e a pequena chave jaziam em silêncio sobre a escrivaninha. Mas minha mente era um turbilhão. Sua mãe, 2 filhos. Essas frases se repetiam incessantemente, cravando-se profundamente no meu coração. Tentei descartar a ideia louca de que Rafael e eu não éramos os filhos biológicos da mulher que sempre chamamos de mãe, mas tudo se encaixava de uma maneira aterrorizante. A caligrafia, os presentes caros e o apelido de avó para Clara. Na manhã seguinte, não pude esperar mais. Eu tinha que encontrar Rafael. Ele também tinha que saber. Era meu irmão, minha única família. Tinha o direito de saber a verdade sobre nossas raízes. Dirigi apressadamente de volta para a cidade. Fui diretamente ao escritório do meu irmão. Ao ver meu aspecto abatido e meus olhos fundos, ele me interrogou preocupado. Não disse nada. Simplesmente fechei a porta do escritório em silêncio e coloquei o maço de cartas e a chave sobre a mesa dele. Leia, disse com voz rouca. Rafael, surpreso, pegou a primeira carta. À medida que lia, seu semblante mudava da surpresa ao espanto e ao choque. Leu cada carta, e a mão com a qual segurava o papel começou a tremer. Quando terminou a última carta, desabou na cadeira, olhando para o vazio com os olhos perdidos. Não pode ser, murmurou, negando com a cabeça repetidamente. Nossa mãe é Carmen. Quem é essa Adriana? Eu também pensava isso, eu disse com amargura. Mas, irmão, olhe esta caligrafia. É idêntica à do cartão de aniversário de Clara. Mostrei-lhe a foto do cartão que havia tirado com meu celular. Rafael olhou fixamente para ambas as caligrafias. O último vestígio de dúvida em seus olhos desapareceu. Cobriu o rosto com as mãos e seus ombros largos tremeram. Pela primeira vez na vida, vi meu irmão, sempre forte e firme, tão frágil e impotente. Ficamos sentados em silêncio por muito tempo, cada um perdido em seus próprios pensamentos confusos. O passado que conhecíamos, a mãe que amávamos, tudo de repente se tornara um grande ponto de interrogação. Então, mamãe Carmen, Rafael levantou a cabeça com voz rouca. Não era nossa mãe biológica. Ela nos criou, nos amou. Por que ela escondeu isso de nós? Não sei. Neguei com a cabeça. Mas acho que ela tinha suas razões. Mamãe Adriana disse que teve que ir embora, que não podia ficar. Algo terrível deve ter acontecido. Acidente de trânsito. Essa pista voltou à minha mente. Mamãe Adriana disse que mamãe Carmen a salvou. Sim. O segredo deve estar nesse acidente de trânsito, Rafael. Olhei para meu irmão diretamente nos olhos. Temos que descobrir a verdade. Não só por nós, mas também pelas nossas 2 mães. Rafael assentiu. Seu olhar se tornou muito mais decidido. Você tem razão. Temos que descobrir o que aconteceu exatamente há 25 anos. Nossa investigação começou com as vagas pistas das cartas, o acidente de trânsito, a data e o nome, Adriana. Graças à posição social de Rafael e aos contatos policiais de David, não foi muito difícil reabrir os velhos arquivos do caso cobertos pela poeira do tempo. Poucos dias depois, conseguimos o relatório do acidente. Foi um terrível choque na estrada.
Um carro de luxo perdeu o controle e se precipitou num barranco, explodindo. Segundo o relatório, no carro viajavam 4 pessoas: o presidente do grupo Joalheria Vasconcelos e sua esposa, e o motorista e sua esposa. Concluiu-se que os 4 haviam falecido. Joalheria Vasconcelos. Esse nome nos deixou atônitos, a Rafael e a mim. Era um império que uma vez dominou a indústria joalheira brasileira, mas que desmoronou misteriosamente pouco depois da morte de seu presidente. Espere um momento, disse Rafael. Vasconcelos. Eu me lembro. Nosso pai trabalhou na Vasconcelos antes de fundar o Grupo Azevedo. Ele era o diretor financeiro lá. Outra coincidência. Tudo parecia estar conectado. Mas o relatório diz que os 4 morreram. Eu disse estranhada. Então, quem é mamãe Adriana e por que ela disse que mamãe Carmen a salvou? Essa é a chave, interveio David, que estava sentado conosco. Ele apontou para uma parte do relatório da autópsia. Dos 4 corpos encontrados, um estava tão queimado que era irreconhecível. Baseando-se em alguns fragmentos de osso, só puderam confirmar que era uma mulher. E as pessoas presumiram que era a esposa do presidente da Vasconcelos, a senhora Adriana. Isso significa... E prendi a respiração. Que é muito provável que essa mulher não fosse a senhora Adriana, concluiu David. A senhora Adriana sobreviveu ao acidente. E é possível que a pessoa que a salvou tenha sido nossa mãe Carmen. Mas por alguma razão, ela escolheu se tornar uma pessoa morta aos olhos de todos e viver outra vida no exterior. Mas por quê? Por que uma mulher com status, dinheiro e tudo mais abandonaria tudo? Até seus 2 filhos? Este acidente, refletiu Rafael, foi realmente um acidente ou um assassinato? A pergunta do meu irmão silenciou a sala. Se foi um assassinato, quem foi o mentor e por que mamãe Adriana teve que fugir? Nesse momento, o telefone de Dave tocou. Era um antigo colega de São Paulo. Ele saiu para atender e voltou com uma expressão muito séria. Novas notícias, disse. Pedi que revisassem a lista de altos executivos do grupo Joalheria Vasconcelos daquela época. Adivinhem quem foi nomeado presidente interino logo após a morte do presidente Vasconcelos e sua esposa. Quem? Perguntamos Rafael e eu em uníssono. Foi ele. A voz de Dave se tornou firme. O presidente do Império Dourado, o Sr. Medeiros. Esse nome apareceu mais uma vez. O velho inimigo da nossa família. O homem que levou nosso pai à morte. Uma onda de náuseas e raiva subiu pela minha garganta. Isto não pode ser coincidência! Rafael bateu na mesa. Medeiros, nosso pai, Joalheria Vasconcelos e esse acidente de trânsito. Tem que haver uma conexão. Um panorama sombrio e terrível começava a tomar forma. Uma conspiração oculta por 25 anos. Um crime que não só ceifou várias vidas, mas que também destroçou uma família. E agora, por acaso, parecia que estávamos nos aproximando do coração desse segredo. A busca pelas nossas raízes havia se tornado inesperadamente a perseguição da verdade de um caso de assassinato em série. E o suspeito mais provável era o arqui-inimigo da nossa família. O nome Sr. Medeiros era como a chave que abria uma porta escura para os terríveis segredos do passado. Todos os eventos se uniram agora numa hipótese aterrorizante. O Sr. Medeiros não só havia levado nosso pai à morte para se apoderar do Grupo Azevedo, mas era muito provável que 25 anos antes estivesse por trás daquele terrível acidente para devorar todo o Grupo Joalheria Vasconcelos. Se isso é verdade, Rafael apertou os dentes. Ele não é humano, é um demônio. Mas tudo isso são apenas conjecturas por enquanto, disse David, tentando manter a calma própria de um profissional da lei. Não temos provas concretas para acusá-lo. O caso é muito antigo, e é provável que quase todos os vestígios tenham sido apagados. E mamãe Adriana, eu intervim. Se ela está viva, é a testemunha mais importante. Saberá exatamente o que aconteceu. Mas por que ela fugiu? Por que não se apresentou para denunciá-lo? Provavelmente ela teve medo, respondeu Rafael. O inimigo era poderoso demais. Ela tinha que se preocupar não só com ela, mas também com seus 2 filhos. Talvez se tornar uma pessoa morta fosse a única forma de nos proteger. Senti um nó no peito. A partida da minha mãe biológica não foi um abandono,
mas um sacrifício silencioso. Ela teve que renunciar a tudo pela segurança de seus 2 filhos, vivendo em solidão e tormento num país estrangeiro. E nossa mãe Carmen, que nos criou, também foi parte desse sacrifício. Viveu toda a vida com esse segredo guardado em seu coração. O que fazemos agora? Perguntei, olhando alternadamente para David e Rafael. Vamos para a Suíça buscar mamãe Adriana. David e Rafael se opuseram quase em uníssono. É perigoso demais, explicou David. O senhor Medeiros é uma raposa velha. Sua rede de informação está em toda parte. Se ele souber que estamos investigando, não hesitará em usar qualquer meio para nos silenciar, como fez com o pai de vocês. Além disso, não temos certeza de que mamãe Adriana queira nos ver. A última carta foi escrita há 5 anos, e ninguém sabe em que situação ela se encontra agora. David tem razão, continuou Rafael. O que temos que fazer agora é buscar provas aqui primeiro. A chave do cofre de segurança é a pista mais importante. É muito provável que a fortuna que mamãe Adriana deixou não contenha apenas dinheiro, mas também algo que possa expor os crimes do senhor Medeiros. Mas é um banco suíço, eu disse preocupada. Suas leis de sigilo bancário são as mais estritas do mundo. Mesmo que tenhamos a chave, não acho que eu mesma possa ir abri-lo. Deixe comigo, disse Rafael com um olhar decidido. Tenho um amigo advogado especialista em direito internacional. Vou pedir-lhe que procure uma solução. Pode levar tempo, mas não é impossível. Enquanto Rafael se ocupava do assunto da Suíça, David e eu decidimos começar por outro lado. Buscar os antigos funcionários que trabalharam no grupo Joalheria Vasconcelos na época do acidente. 25 anos é muito tempo, mas certamente ainda restavam pessoas que sabiam o que aconteceu. Pessoas que tiveram que guardar silêncio por opressão, suborno ou ameaças do senhor Medeiros. Nossa busca foi muito difícil. Muita gente tinha se mudado. Muitos haviam falecido. Os que restavam, ao mencionar os nomes Joalheria Vasconcelos e senhor Medeiros, todos negavam com a cabeça assustados e se recusavam a falar. O poder e a crueldade do senhor Medeiros haviam criado uma sombra tão grande que os oprimiu por décadas. Depois de vários dias de busca desesperada, finalmente tivemos um golpe de sorte. Encontramos o senhor Paulo, o antigo motorista aposentado da família do presidente Vasconcelos. Agora, ele era um idoso frágil que vivia sozinho numa pequena casa no interior. Quando chegamos, ele estava sentado na varanda de sua casa, olhando para longe com olhos tristes. A princípio, ele também se recusou a falar. Mas quando lhe mostrei a foto de mamãe Adriana e lhe contei minha identidade, seus velhos olhos se encheram de lágrimas. Senhorita, é a senhorita Isabela? Perguntou com voz trêmula. Quando assenti, o senhor Paulo começou a chorar. Meu Deus, ela está viva. Eu pensava que toda a família do presidente. Ele nos convidou a entrar em sua casa. Depois de se acalmar, começou a contar a história de 25 anos atrás, uma história que havia guardado em seu coração como um pesadelo. No dia do acidente, disse o senhor Paulo com voz trêmula, eu deveria estar dirigindo aquele carro, mas naquela manhã o então vice-presidente, o senhor Medeiros, de repente me enviou a outra cidade com um recado. Disse que era urgente e enviou outro motorista em meu lugar. Era um rapaz jovem que havia acabado de começar. Eu não o conhecia bem. Quando soube da notícia do acidente, senti que algo não estava certo. Continuou. Aquele era o carro do presidente. Eu o revisava todos os dias. Era impossível que os freios falhassem. Tentei dizer à polícia, mas ninguém me acreditou. Disseram que eu estava divagando por causa da dor. E poucos dias depois, o senhor Medeiros enviou alguém para me dar uma grande soma de dinheiro e me ameaçar de que, se eu continuasse falando, minha família não estaria segura. Por medo, pelos meus filhos. O senhor Paulo baixou a cabeça com voz cheia de arrependimento. Tive que guardar silêncio. Aceitei o dinheiro e deixei o emprego. Durante estes 25 anos, não dormi uma noite sequer em paz. O remorso e a culpa me atormentaram constantemente. O testemunho do senhor Paulo era a prova viva de que o acidente não foi uma casualidade, mas sim uma conspiração meticulosamente planejada.
O senhor Medeiros, acrescentou o senhor Paulo, não era só cruel, mas também muito desconfiado. Ele sempre tinha um pequeno gravador instalado no escritório do presidente para vigiar todas as suas conversas. Uma vez, eu o vi por acaso trocando as pilhas secretamente. Um relâmpago cruzou minha mente. Um gravador. Se ainda estivesse ali, era muito provável que tivesse gravado conversas importantes, provas que poderiam expor os crimes do senhor Medeiros. Mas onde fica esse escritório? O grupo Joalheria Vasconcelos não existe mais. Sua antiga sede deve ser agora a propriedade de outra empresa. Quando nos sentíamos perdidos, o senhor Paulo nos forneceu outra informação valiosa. Depois da morte do presidente, o senhor Medeiros lacrou todo o seu antigo escritório. Disse que era para conservar suas lembranças, mas eu sei que ele tinha medo. Medo de que alguém encontrasse algo dentro. Aquele cômodo segue intacto, no último andar do antigo edifício Vasconcelos. Todas as pistas pareciam convergir para um ponto. Um cômodo lacrado por 25 anos que poderia conter a caixa preta de todo o caso. Mas como poderíamos entrar num lugar tão fortemente guardado por outro grupo? O antigo edifício Vasconcelos agora se chamava Torre Dourada, erguendo-se no centro da cidade como uma fortaleza inexpugnável. Infiltrar-se ali, especialmente no cômodo lacrado do último andar, era uma missão quase impossível para pessoas comuns como nós. Isto não pode ser feito pelas vias normais, disse David depois de dar uma volta ao redor do edifício. O sistema de segurança aqui é de última geração. Há câmeras de vigilância por toda parte e seguranças patrulhando 24 horas. As portas de acesso de cada andar usam cartões magnéticos. É impossível entrar pela porta principal. Enquanto quebrávamos a cabeça, finalmente recebemos uma ligação de Rafael, que havia estado em silêncio por vários dias, com notícias importantes. Falei com meu amigo advogado. Ele diz que, como filhos biológicos, temos pleno direito de solicitar informações sobre o cofre de segurança da nossa mãe no Banco Suíço. Mas o processo é muito complicado e levará pelo menos alguns meses. Mas ele descobriu algo interessante. Há 5 anos, justamente quando mamãe Adriana enviou a última carta, outra pessoa tentou acessar esse cofre de segurança, mas fracassou por falta de documentos de identidade. Quem? Perguntei ansiosa. Era gente do senhor Medeiros. Senti um arrepio. Ele também sabia da existência desse cofre. Estava procurando por ele há anos. Isso nos confirmava ainda mais que dentro havia algo que o ameaçava, e também significava que não nos restava muito tempo. Se o senhor Medeiros descobrisse que estávamos investigando, não hesitaria em agir primeiro. A urgência da situação nos obrigou a tomar uma decisão audaciosa. Se não podemos entrar pela porta principal, eu disse olhando para David e Rafael, entraremos por outro caminho. A Torre Dourada e nossa Torre Azevedo ficam bem ao lado. A altura dos telhados de ambos os edifícios é quase a mesma. Não me diga que... Rafael me olhou com assombro. Não, Isabela. É perigoso demais. É a única maneira, eu disse com firmeza. Não temos mais tempo. Você pode desativar o sistema de segurança da Torre Azevedo. David tem a tecnologia e a experiência como policial. E eu tenho que entrar lá. Aquele cômodo está relacionado ao meu passado. Depois de uma longa discussão, ambos tiveram que aceitar a contragosto. O plano foi traçado com grande detalhe e cautela. A hora da ação foi marcada para as 2 da madrugada, quando a atividade em ambos os edifícios para por completo. Naquela noite, a cidade dormia, restando apenas as luzes tênues dos postes. Quando me postei no telhado da Torre Azevedo com Davi, meu coração batia como um tambor. O vento das alturas agitava meu cabelo com força. De lá, o telhado da Torre Dourada parecia estar a apenas uns 5 metros de distância. Não era uma grande distância, mas era um abismo entre a vida e a morte. David preparou o equipamento com cuidado. Era um especialista nessas coisas. Usou uma pistola especial para lançar um cabo de alta resistência na grade de proteção do edifício da frente. O cabo ficou firmemente ancorado em ambas as extremidades. Eu vou primeiro, disse David com voz grave e tranquilizadora. Quando eu atravessar e garantir a área, você desliza pela corda. Não tenha medo.
Eu vou segurar você com força. Assente. Minhas palmas já estavam úmidas de suor. Prendi a respiração enquanto via David se pendurar agilmente na corda e cruzar o vazio escuro. Alguns minutos depois, ele chegou são e salvo ao outro lado e me fez um sinal. Era a minha vez. Respirei fundo e agarrei-me com força à corda fria. Todo o meu corpo ficou suspenso no céu noturno. Abaixo, as luzes da cidade pareciam distantes, e um pequeno erro poderia me fazer cair. Mas o pensamento da minha mãe, da verdade que me esperava do outro lado, me deu forças. Quando meus pés tocaram a grade da Torre Dourada, David se apressou a me ajudar. Você conseguiu, sussurrou com orgulho. Rapidamente, desativamos as câmeras do telhado e encontramos o caminho para as escadas de emergência. O escritório lacrado ficava exatamente no andar de baixo. A velha fechadura não foi um problema para David. A porta pesada abriu com um rangido, revelando um espaço que estava mergulhado na escuridão e poeira por 25 anos. Acendemos uma pequena lanterna e a luz tênue percorreu o cômodo. Tudo estava como o Sr. Paulo havia descrito. A escrivaninha, a estante, o conjunto de sofás. Tudo estava coberto por uma grossa camada de poeira. O ar viciado cheirava a tempo. Segundo o Sr. Paulo, o gravador estava escondido atrás de um grande quadro a óleo pendurado na parede. David tirou o quadro com cuidado. De fato, um velho gravador de cassetes estava engenhosamente instalado num pequeno nicho na parede. Funcionará ainda? Perguntei preocupada. É difícil saber, respondeu David. Mas vamos levá-lo de qualquer maneira. Enquanto David desmontava o dispositivo, comecei a procurar mais. Intuitivamente, senti que deveria haver algo mais naquele cômodo. A luz da minha lanterna percorreu a estante. Centenas de livros antigos de capa de couro, a maioria sobre gestão e direito. De repente, lembrei de um hábito do meu pai. Como diretor financeiro, ele também sempre carregava uma pequena caderneta onde anotava as coisas mais importantes, os segredos que não queria que ninguém soubesse. O presidente Vasconcelos teria um hábito similar? Comecei a tirar os livros um por um, folheando as páginas rapidamente. E quando peguei um grosso livro de direito intitulado Justiça e Verdade, notei que pesava estranhamente. Ao abri-lo, senti meu coração parar. O interior do livro estava oco, deixando um espaço exato para uma pequena caderneta de capa de couro preto. Peguei-a com as mãos trêmulas. É isto. Tem que ser isto. Nesse exato momento, ouvimos passos e um fraco murmúrio de vozes vindas do corredor. Verifiquem bem a área do telhado. Acho que vi uma sombra suspeita. Senti meu coração cair no estômago. Haviam-nos descoberto. Os seguranças do edifício estavam em ronda. O caminho de volta estava bloqueado. Estávamos presos neste cômodo secreto. Os passos no corredor se aproximavam. A luz das lanternas da equipe de segurança se infiltrava pela fresta da porta, criando sombras fantasmagóricas no cômodo empoeirado. Senti um nó no peito e um suor frio percorreu minhas costas. Se nos pegassem aqui, com essas provas na mão, todo o nosso plano iria por água abaixo. Seríamos acusados de invasão e a caderneta e o gravador jamais veriam a luz. David me fez um sinal para que fizesse silêncio. Apagou rapidamente a lanterna e me arrastou para trás de um velho e enorme arquivo de metal. Prendemos a respiração, tentando não fazer o menor ruído. Ouvimos o tilintar de uma chave na fechadura. Meu coração estava prestes a explodir. Vão entrar? Este cômodo está lacrado há muito tempo. Quem iria entrar? Disse uma voz. É melhor prevenir do que remediar, respondeu outra. Ultimamente o chefe nos pediu para vigiar bem esta área. O chefe devia ser alguém do Sr. Medeiros. Apesar de tantos anos, ele continuava a vigiar este lugar. Isso confirmava ainda mais que ele sabia muito bem o que se escondia ali dentro. A fechadura fez cliques, e a porta se abriu com um rangido. Um feixe ofuscante de luz de lanterna varreu o cômodo. David e eu quase paramos de respirar, colados ao arquivo frio. Felizmente, o arquivo era muito grande, e nos escondíamos no canto mais profundo. Viu? Não tem nada, só poeira e teias de aranha, disse a primeira voz novamente.
Vamos verificar outros lugares. Ficaram mais alguns segundos na porta. A luz percorreu o cômodo novamente, e depois a porta se fechou com um estrondo. Ouvimos como a fechadura era trancada novamente, e os passos se afastaram. Estávamos a salvo. Pelo menos por enquanto. Soltei um suspiro de alívio, sentindo que minhas forças falhavam. David me fez um sinal para que esperasse um pouco mais. Cerca de 10 minutos depois, quando tivemos certeza de que a equipe de segurança havia se afastado, ele acendeu novamente a pequena lanterna. Temos que sair daqui agora, sussurrou. O caminho por onde viemos não é mais seguro. Mas como? A porta principal está trancada e há seguranças no corredor. Estávamos completamente encurralados. O olhar de David percorreu o cômodo e parou numa pequena janela de ventilação perto do teto. É a única saída. Aquela janela era muito pequena e ficava alta, mal o suficiente para que passasse uma pessoa. Além disso, dava para a fachada do edifício. Fora, havia apenas uma estreita cornija de apenas 1 palmo de largura que percorria a parede. É perigoso demais. Neguei com a cabeça. Um pequeno tropeço. É a única opção, disse David com firmeza. Você confia em mim? Nessa situação crítica, sua calma e determinação eram meu único apoio. Assenti. David arrastou a velha escrivaninha para a parede e empilhou uma cadeira em cima. Subiu primeiro e desenganchou cuidadosamente o trinco da janela. Uma rajada de ar frio da noite entrou. Essa cornija leva a um balcão de emergência no final do corredor, explicou. São cerca de 10 metros. Eu vou primeiro e volto para te ajudar. Você só tem que se colar na parede e caminhar bem devagar. Dito isso, saiu pela janela e pisou com cuidado na estreita cornija. Meu coração deu um salto ao vê-lo. Uma forte rajada de vento poderia tê-lo feito cair, mas David se moveu com grande profissionalismo. Seus passos eram firmes, suas costas coladas à parede. Minutos depois, ele chegou são e salvo ao balcão de emergência e me fez um sinal. Era a minha vez. A caderneta e o gravador estavam guardados de forma segura na minha bolsa a tiracolo, sobre o peito. Respirei fundo, tentando não olhar para baixo. Minhas pernas tremeram ao colocar o pé na cornija. Senti todo o meu corpo se colar à parede fria. O vento zunia nos meus ouvidos, trazendo consigo o ruído da cidade noturna. Não tenha medo. Olhe apenas para mim. Ouvi a voz de David vinda da frente. Uma voz grave, tranquila e tranquilizadora. Só um passo de cada vez. Concentre-me na figura de David, tentando não pensar no profundo abismo que havia embaixo. Nunca 10 metros me pareceram tão longos. Quando minha mão finalmente tocou a que David me estendia, senti que voltava à vida. Descemos vários andares pela escada de emergência e depois encontramos uma maneira de voltar ao corredor principal. Felizmente, a equipe de segurança estava patrulhando outra área. Rapidamente, voltamos ao telhado e regressamos à Torre Azevedo pela corda. Quando meus pés tocaram o chão familiar, desabei, ofegante. A fuga asfixiante finalmente havia terminado. De volta à segurança do meu apartamento, não descansamos, mas começamos a examinar imediatamente o que havíamos trazido. Rafael também havia chegado e ouviu nossa história com expressão preocupada. David abriu cuidadosamente o velho gravador. Depois de forçar por um tempo, conseguiu fazê-lo funcionar. Prendemos a respiração e apuramos o ouvido. A velha fita cassete começou a girar, emitindo o ruído do tempo. E então, ouvimos uma voz familiar, a do presidente Vasconcelos, meu pai biológico. Ele estava falando ao telefone. Não concordo, vice-presidente Medeiros. Esse projeto tem risco demais. O fluxo de fundos não é transparente. Não posso aprová-lo. Após um breve silêncio, sua voz ficou mais afiada. Eu já te disse. Não tente me enganar. Eu sei o que você está fazendo nas minhas costas. Se você não parar, eu revelarei tudo ao mundo. A ligação terminou, e meu coração batia forte. Esta era a prova do conflito entre meu pai e o Sr. Medeiros. Mas a gravação seguinte nos deixou realmente atônitos. Desta vez, era a voz do Sr. Medeiros. Ele estava falando com alguém. O velho descobriu tudo. Não podemos deixá-lo vivo. Um acidente de trânsito. Sim, temos que fazer parecer um acidente.
A família dele cuide de todos, não pode sobrar ninguém. E então, Vasconcelos será nosso. Uma confissão gravada há 25 anos. Uma confissão inegável. Ao mesmo tempo, abri a caderneta de capa de couro preto. Dentro, não havia apenas registros das transações comerciais da joalheria Vasconcelos, mas também breves diários do meu pai. Ele escreveu sobre sua preocupação ao descobrir a conspiração do Sr. Medeiros, sua inquietação por se sentir vigiado e seu amor infinito por sua esposa e seus 2 filhos pequenos. E na última página, havia uma linha escrita apressadamente com uma tinta especial, uma tinta visível apenas sob luz ultravioleta. Um costume prudente dos profissionais de finanças. Rafael e eu sabíamos disso. Rapidamente apagamos as luzes, e David apontou uma pequena lanterna ultravioleta que sempre levava consigo para o papel. A escrita apareceu. Todas as provas originais, contratos, extratos de contas, estão no cofre de segurança do Banco Suíço. Número X, Ictur Z. A chave eu confiei a Carmen. Se algo me acontecer, confie nela. Carmen saberá o que fazer. Tudo ficou claro. Mamãe Carmen não só nos criou, mas foi a pessoa de confiança a quem meu pai incumbiu a missão de proteger as provas mais importantes, a herança e o futuro de seus 2 filhos. O amor e o sacrifício que nossas 2 mães nos demonstraram foram imensos e grandiosos. As lágrimas voltaram a brotar, mas desta vez eram lágrimas de gratidão e orgulho. Agora tínhamos em nossas mãos a confissão do passado, a pista das provas decisivas guardadas na Suíça e os crimes atuais do Sr. Medeiros. O plano para o contra-ataque final, a batalha decisiva, estava prestes a começar. A rede do céu havia sido tecida com força. Faltava apenas que o peixe maior caísse nela por si mesmo. Com as provas irrefutáveis em nossas mãos, sabíamos que a hora do julgamento final estava muito próxima. Mas também éramos conscientes de que enfrentar uma raposa velha e astuta como o Sr. Medeiros exigia não agir precipitadamente. Um pequeno erro poderia dar-lhe a oportunidade de virar o jogo e apagar todos os vestígios. Precisamos de um plano absolutamente perfeito, disse Rafael com expressão firme. Temos que atacá-lo de surpresa, sem lhe dar tempo para reagir. O plano foi traçado com a participação dos 3. Rafael, com sua posição no mundo dos negócios, daria o golpe decisivo no âmbito comercial. David, com o apoio de seus colegas de confiança, se encarregaria do aspecto legal para não lhe deixar escapatória. E eu o enfrentaria diretamente, transformando-me no pavio da bomba que estava prestes a explodir. O primeiro passo foi resolver o assunto da Suíça. Com a gravação e a caderneta como provas, e a cooperação da polícia brasileira, o amigo advogado de Rafael conseguiu convencer rapidamente o Banco Suíço. Eles concordaram em abrir o cofre de segurança, mas com a condição de que eu estivesse presente e que o processo fosse realizado sob a supervisão de ambas as partes. Uma semana depois, Rafael e eu estávamos em Zurique, Suíça. A câmara blindada do banco era fria e silenciosa. Quando o familiar cofre de metal foi colocado sobre a mesa, meu coração voltou a bater forte. A chave de mamãe Carmen entrou suavemente na fechadura, e com um giro, a porta do cofre se abriu com um clique. Dentro, não havia dinheiro nem joias, mas sim um grosso maço de documentos cuidadosamente envolvidos em plástico. Eram todos os originais dos contratos fantasmas, os extratos bancários que registravam os fluxos de dinheiro ilícitos e todos os acordos secretos que o Sr. Medeiros havia usado para se apoderar da joalheria Vasconcelos. Cada documento carregava sua assinatura manuscrita. Esta era a arma definitiva, a espada final que poderia pôr fim à carreira desse demônio. Com a presença do advogado, fizemos cópias de todo o material e as enviamos imediatamente a David. Tudo estava pronto. Em nosso retorno ao Brasil, o ambiente estava tenso. O Sr. Medeiros, após a falha tentativa de invasão à Torre Dourada, parecia ter sentido o perigo. Começou a mostrar um comportamento defensivo. O número de seus seguranças duplicou. E todas as suas reuniões eram estritamente controladas. Ele está tentando apagar os vestígios e desviar seus bens, informou David em uma reunião de urgência.
Temos que agir antes que seja tarde demais. O dia D foi marcado. Era o dia da Assembleia Geral de Acionistas do Império Dourado, um grande evento que reunia toda a diretoria, os principais acionistas e a mídia. Seria o palco perfeito para que puséssemos fim a esta peça. Naquela manhã, escolhi um vestido vermelho escuro, uma cor que simboliza poder e determinação. Rafael vestia seu habitual terno elegante, mas em seus olhos havia uma determinação incomumente férrea. Assistimos não como concorrentes, mas como convidados de honra. Um movimento surpreendente que Rafael havia preparado de antemão através de alguns acionistas favoráveis ao Grupo Azevedo. O salão de atos do centro de convenções estava lotado. O senhor Medeiros estava sentado na presidência do palco, mantendo ainda uma expressão de confiança e autoridade. Ele estava fazendo um discurso apaixonado sobre as conquistas do Império Dourado e seus ambiciosos planos futuros. Um discurso perfeito de um líder competente. Quando seu discurso terminou em meio a um aplauso estrondoso, Rafael me fez um sinal. "Com licença!" Ressoou uma voz vinda da porta. Era David, entrando uniformizado junto a uma equipe de investigação. "Senhor Ricardo Medeiros, presidente do Império Dourado, estamos aqui para executar um mandado de prisão e busca de emergência, relacionado a acusações de assassinato organizado e apropriação indébita de bens." Todo o salão ficou atônito, e todas as câmeras se viraram instantaneamente para o palco. O senhor Medeiros se levantou num salto. Seu rosto mudou, mas tentou manter a compostura. "O que estão dizendo? Deve haver um erro. Sou um empresário honesto." "Não há erro algum, senhor Medeiros." Alcei a voz enquanto caminhava vinda do público. Todos os olhares se voltaram novamente para mim. "Ou quer que eu lhe lembre do acidente de trânsito que ocorreu há 25 anos? Ao ouvir isso, a compostura de seu rosto desmoronou completamente. Ele olhou para mim e em seus olhos havia ódio e espanto. Rafael também se levantou e subiu ao palco. Ele levava um maço de documentos na mão. "E também o que você fez com o meu pai. Chegou a hora de pagar por todos os seus crimes." Rafael fez um sinal para a equipe técnica e, na tela gigante atrás do senhor Medeiros, em vez de gráficos de crescimento, apareceram imagens de documentos, contratos e extratos bancários. Ao mesmo tempo, a gravação da própria voz do senhor Medeiros, ordenando a eliminação de toda a família do presidente Vasconcelos, ressoou por todo o salão. "Apaguem! Apaguem agora!" Rugiu o senhor Medeiros como uma besta ferida, correndo enlouquecido em direção ao painel de controle. Mas já era tarde demais. Todas as provas haviam sido reveladas diante de centenas de pessoas, diante das câmeras de todo o país. David e seus colegas se aproximaram rapidamente e lhe puseram as algemas. "Ricardo Medeiros, o senhor está detido. O Império Dourado, construído sobre o sangue e as lágrimas de outros, desmoronou num instante." Parada no palco, vi como o inimigo de duas famílias era levado. Não senti júbilo, mas um estranho e leve alívio. Finalmente, a justiça havia sido feita. "Mamãe, papai, vocês estão vendo? Nós conseguimos." Em meio a tudo, uma mulher saiu correndo da multidão e se ajoelhou aos meus pés, chorando desconsoladamente. Era a esposa do senhor Medeiros. "Senhorita Isabela, por favor, perdoe meu marido. Ele só tinha ambição demais." Olhei para a pobre mulher à minha frente e depois olhei pela janela. O céu continuava azul. O sol continuava quente e a vida continuaria. Mas há erros que jamais podem ser perdoados. O caso do colapso do Império Dourado causou uma grande comoção, não só no mundo empresarial, mas em toda a sociedade. Os crimes ocultos por 25 anos finalmente vieram à tona. Os meios de comunicação informaram e analisaram dia após dia a crueldade e a astúcia do senhor Medeiros. Ele passou de um empresário de sucesso, um exemplo de superação, à encarnação do mal num instante. Com provas irrefutáveis, o senhor Medeiros foi condenado à pena máxima por seus crimes. Seus cúmplices, os subordinados que o haviam ajudado durante anos, também foram levados à justiça e receberam o castigo que mereciam.
Após o julgamento, nossas vidas voltaram gradualmente à normalidade. O Grupo Azevedo, após eliminar um concorrente desleal, experimentou um desenvolvimento espetacular, tornando-se uma empresa não só economicamente sólida, mas também respeitada por sua ética empresarial. Rafael, depois de vingar seu pai, parecia ter tirado um enorme peso de cima. Tornou-se mais alegre e aberto, e passou mais tempo com sua pequena família. Quanto à joalheria Vasconcelos, como únicos herdeiros legítimos, Rafael e eu decidimos não ficar com ela. Estava manchada com muito sangue e lágrimas. Decidimos vender todos os ativos do grupo, e uma parte foi usada para compensar as vítimas e suas famílias que haviam sido prejudicadas pelas práticas ilegais do Sr. Medeiros. O restante foi destinado a criar uma fundação beneficente chamada Fundação Adriana Carmen, uma fundação para ajudar órfãos e mulheres em situações difíceis. Era a melhor maneira de honrar e agradecer as nossas duas grandes mães. Um ano depois que o grande caso foi encerrado, recebi uma carta, não um e-mail, mas uma carta escrita à mão de um endereço na França. A caligrafia estava muito mais fraca, mas eu a reconheci no mesmo instante. Era a caligrafia de Mamãe Adriana. Meus queridos filhos, Rafael e Isabela, quando lerem esta carta, Mamãe estará em um lugar muito distante. Desde a explosão no casamento até o julgamento final, Mamãe viu tudo. Vocês foram muito corajosos e fortes. Mamãe está muito orgulhosa de vocês. Sei que talvez nunca perdoem a mãe que os abandonou por décadas, mas de verdade, eu não tive outra opção. A morte de outrora foi a única maneira de protegê-los das garras daquele demônio. Tive que viver com o tormento, a saudade e a culpa, mas saber que vocês cresciam seguros sob o amor da minha irmã Carmen fez com que todo o meu sacrifício valesse a pena. Agora que o malvado pagou por seus crimes, o pesado fardo do meu coração finalmente pode ser liberado. Creio que agora posso ir em paz e me reunir com o pai de vocês. Sejam felizes, meus filhos. Vivam uma vida realmente significativa em nome de sua mãe e de seu pai. Eu amo muito vocês. Mamãe Adriana. Junto com a carta, estava anexado o atestado de óbito da minha mãe. Ela havia falecido poucos dias depois que o julgamento do Sr. Medeiros terminou. Rafael e eu nos abraçamos e choramos. Eram lágrimas de tristeza, mas também de compreensão e paz. Finalmente, podíamos chamá-la de mãe com o coração em paz. Minha vida, depois de tantas tempestades, finalmente encontrou um porto tranquilo. David e eu decidimos celebrar um casamento pequeno e caloroso em Fernando de Noronha, onde nosso amor começou. No dia do casamento, em vez de um luxuoso vestido de noiva, escolhi um elegante vestido de seda numa suave cor rosa, simples e puro. Em minha mão, em vez de um buquê, eu segurava firmemente a mão de David, o homem que havia me acompanhado nos momentos mais difíceis. Rafael me olhava com um sorriso feliz. Seus olhos brilhavam de alegria. Clara, num lindo vestido de princesa, espalhava pétalas de rosa pelo caminho que percorríamos. Em meio àquele ambiente caloroso, tivemos um convidado especial. Era o Sr. Paulo, o antigo motorista. Ele nos trouxe como pequeno presente uma velha foto dos meus pais biológicos num simples porta-retrato de madeira. Senhorita, desejo-lhe toda a felicidade, disse com voz trêmula. Aceitei o presente com o coração cheio de emoção. O passado havia terminado, mas as boas lembranças e os bons sentimentos perdurariam para sempre. Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre a ilha, David e eu ficamos de pé, um ao lado do outro, contemplando o horizonte distante. Um novo capítulo da vida, uma nova vida cheia de amor e esperança se abria diante de nós. Eu sabia que, a partir de agora, nenhuma tempestade poderia me derrubar, porque ao meu lado sempre haverá pessoas que me amam incondicionalmente. E creio que em algum lugar lá no alto, meus 3 pais e mães estarão nos observando e nos abençoando com um sorriso.